Imagine uma civilização que mapeou as estrelas com uma precisão incrível. Inventou o conceito do zero muito antes de outras culturas e ergueu templos e pirâmides que ainda hoje desafiam o tempo. Agora imagine que, no auge do seu poder, essa civilização simplesmente abandonou tudo. As cidades foram engolidas pela selva, os palácios ficaram vazios e um silêncio tomou conta de tudo. Essa é a história do colapso maia. O que aconteceu com eles? Por que eles sumiram? Deixa aqui nos comentários a sua teoria inicial, porque hoje a gente começa a desvendar esse mistério. Bem-vindos a Horizontes da História. E este é o primeiro episódio da nossa série Impérios Esquecidos. Para entender o colapso, primeiro precisamos entender quem eram os maias. Eles floresceram na região que hoje conhecemos como Mesoamérica, principalmente entre os anos 250 e 900 depois de Cristo, um período que os historiadores chamam de período clássico. Eles não eram um império unificado como os romanos, mas uma rede de cidades-estado poderosas, como Taiko, Calakmul, Palenque e Copan, que competiam e colaboravam entre si. Os maias eram mestres da astronomia e da matemática. Seus calendários, como o de conta longa, eram extremamente precisos, permitindo-lhes prever eventos celestes e organizar suas vidas em torno de ciclos cósmicos. Na agricultura, eles desenvolveram técnicas engenhosas, como a construção de terraços, encostas e sistemas de canais para irrigação, que sustentavam populações densas em um ambiente tropical desafiador. E claro, eles tinham um sistema de escrita hieroglífica complexo, um dos únicos sistemas de escrita totalmente desenvolvidos das Américas pré-colombianas. Com ele, eles registraram sua história, suas crenças e a vida de seus governantes em monumentos de pedra, cerâmica e códices. Tudo parecia ir de vento em popa. As cidades cresciam, a arte florescia e o conhecimento se expandia. Mas por volta do ano 900, algo drástico aconteceu, principalmente no sul das terras baixas maias, a região que hoje corresponde a Guatemala e Belize. As grandes cidades começaram a ser abandonadas, os centros cerimoniais ficaram desertos, a construção de grandes monumentos parou e lentamente a selva começou a reclamar o que era seu. Pirâmides que um dia foram o coração de metrópoles vibrantes foram cobertas por árvores e cipós, deixando para trás um dos maiores enigmas da história. O que levou ao fim dessa era de ouro? Quando os arqueólogos começaram a escavar as ruínas das cidades maias, eles esperavam encontrar sinais de uma grande guerra ou de uma invasão estrangeira que pudesse explicar o colapso. Mas o que eles descobriram foi algo muito mais sutil e intrigante. As evidências mostram que a maioria das grandes cidades do sul não foi destruída violentamente. Em vez disso, elas parecem ter sido esvaziadas gradualmente ao longo de várias décadas. Um dos indícios mais claros desse abandono progressivo está nas estelas. As estelas são grandes monumentos de pedra que os reis maias erguiam para comemorar eventos importantes, como vitórias militares, alianças ou o fim de um ciclo calendárico. Elas eram, basicamente, a propaganda e o registro histórico da elite governante. E o que os arqueólogos notaram é que por volta do século IX, a construção dessas estelas, simplesmente para a última data registrada em uma estela em muitas cidades do sul, corresponde a esse período de crise. Isso sugere que a instituição da realeza divina, que era o pilar da sociedade maia clássica, entrou em colapso. Os reis perderam seu poder e legitimidade, e os rituais que mantinham a ordem cósmica e social foram abandonados. Outro ponto interessante é que o colapso não foi total. Enquanto as cidades do sul eram abandonadas, a civilização maia continuou a prosperar em outras regiões, especialmente no norte da península de Yucatán, em cidades como Chichén Itzá e Uxmal. Isso sugere que o fenômeno não foi uma extinção completa do povo maia, mas sim uma grande migração e uma reorganização política e social. As pessoas não desapareceram, elas se moveram, levando consigo sua cultura e conhecimento.
adaptando-se a novas realidades. As cidades do sul morreram, mas o povo maia sobreviveu. A questão que permanece é: o que causou essa debandada em massa? Por décadas, a teoria mais forte e com mais evidências para explicar o colapso maia é ambiental. A ideia é que a própria civilização, em sua expansão, acabou criando as condições para sua própria ruína. Estudos de paleoclimatologia, que analisam sedimentos de lagos e estalagmites em cavernas, revelaram uma dura verdade. A região maia sofreu uma série de secas severas e prolongadas, especialmente entre os anos 800 e 1000 depois de Cristo. Imagine uma sociedade cuja agricultura dependia quase inteiramente das chuvas sazonais para encher seus reservatórios e irrigar suas plantações de milho, feijão e abóbora. Agora imagine que por vários anos seguidos, as chuvas simplesmente não vêm. Os reservatórios secam, as colheitas falham e a fome começa a se espalhar. Essa parece ter sido a realidade enfrentada pelos maias no final do período clássico. Essas mega-secas, possivelmente intensificadas por fenômenos como o El Niño, teriam colocado uma pressão insustentável sobre o sistema de produção de alimentos. Arqueólogos como David Webster argumentam que o problema foi agravado pela superpopulação e pelo desmatamento. Para construir suas cidades e para a agricultura, os maias desmataram grandes áreas da selva. Isso pode ter alterado os padrões de chuva locais, tornando as secas ainda piores. Com menos comida disponível para uma população que não parava de crescer, a crise se tornou inevitável. Um estudo da Universidade de Yale resumiu a situação de forma poética e trágica. O clima traiu os construtores de impérios para uma civilização que via seus reis como intermediários divinos, capazes de garantir a fertilidade da terra e a vinda das chuvas. Uma seca prolongada não era apenas uma crise agrícola. Era uma crise de fé. Mas culpar apenas o clima seria simplificar demais uma história complexa. Outras teorias apontam para fatores sociais e políticos que, combinados com a crise ambiental, criaram uma tempestade perfeita. As inscrições e a arte maia mostram que o período clássico tardio foi também uma época de guerra intensa e crônica entre as cidades-estado. Cidades como Tikal e Calakmul travavam conflitos que duravam gerações, competindo por recursos, rotas comerciais e poder político. Essas guerras constantes esgotavam recursos preciosos. Exércitos precisavam ser alimentados, armas precisavam ser feitas, e a população era frequentemente mobilizada para o combate, em vez de trabalhar nos campos. A guerra também destruía colheitas e interrompia o comércio, agravando ainda mais a escassez de alimentos causada pelas secas. Além disso, a estrutura social maia, com uma elite de reis, sacerdotes e nobres, vivendo do trabalho da grande maioria da população, pode ter se tornado insustentável. Em tempos de crise, quando os reis divinizados falhavam em trazer a chuva e garantir a prosperidade, a população pode ter se revoltado. Arqueólogos como Arthur de Marahist defendem a ideia de um colapso sistêmico. Para ele, não foi um único fator, mas a colisão de vários. A degradação ambiental, as guerras endêmicas e a falha da ideologia política e religiosa em dar respostas para a crise. A confiança nos governantes desmoronou, levando a revoltas populares, ao abandono das cidades e ao fim de um sistema que já durava séculos. A elite, focada em suas próprias disputas e rituais, pode simplesmente ter perdido o controle da situação. Então, o que realmente derrubou os maias? Foi a fúria da natureza com secas devastadoras? Foi a ambição humana com guerras intermináveis? Ou foi uma crise de fé, quando os deuses pareciam ter silenciado e os reis perderam sua magia? A verdade é que o colapso maia nos serve como um poderoso alerta. Grandes civilizações raramente caem por um único golpe fatal. Elas desmoronam sob o peso de falhas acumuladas. Uma combinação de problemas ambientais, sociais e políticos que se retroalimentam até que todo o sistema entre em colapso. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de ouvir sobre tudo isso,
Qual fator você acha que foi o mais decisivo para o fim da Era de Ouro dos Maias? Foi a seca, a guerra ou talvez uma crise cultural e religiosa? Deixe sua teoria aqui nos comentários. As ideias mais interessantes e criativas vão aparecer na parte 2 da nossa investigação. Obrigado por acompanhar o Horizontes da História nessa viagem incrível pela Mesoamérica. Esta é apenas a parte 1 da nossa série Impérios Esquecidos. Nós decidimos dividir em 3 partes, para que a gente possa explorar cada camada desse mistério com a profundidade que ele merece, sem sensacionalismo e com base nas melhores evidências que temos. Se essa história te intrigou e te fez pensar, então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas partes e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Na parte 2, que sai na próxima semana, nós vamos fazer algo especial. Vamos decifrar os sinais que os próprios maias podem ter deixado sobre sua própria crise, escondidos em seus textos e em sua arte. E comente aqui embaixo: qual outro mistério maia ou de outro império esquecido você gostaria que a gente investigasse no futuro? Até a próxima.